Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje a aula é um pouquinho mais puxada, tá? Eu vou conversar um pouco sobre os dispositivos de armazenamento dos computadores, né? Como eles funcionam e o que mais a gente pega, tá bom? Eu vou te mostrar a base. Você vai encontrar menor, maior, vai encontrar o mini, vai encontrar o grandão. Enfim, eu quero que você entenda como é que eles funcionam, tá bom? Hoje, a gente tem 4 tipos de dispositivos em si, tá? Dispositivo HD, que é o mais antigo, que eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona. Temos os dispositivos SSD SATA, mas de modo comum, que são até a terceira ou quarta geração, se não me engano, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês. Temos o M2, que são as entradas de M2 SATA, são notebooks mais antigos também, os que vêm desculpa, perdi a palavra, que eles vêm pré-programados para funcionarem com SATA, e tem o NVMe, que ele funciona também com gerações, né? Quanto mais gerações, mais rápido o computador é. Mas vamos de um por um, tá? Começando com o SSD. O SSD é um dispositivo que foi criado há muito tempo atrás, junto com os computadores, e ele que faz a leitura dos dados do computador. Então, tudo que tem no sistema operacional, foto, vídeo, fica tudo no mesmo local, tá? E o que acontece? Como é que ele funciona? Ele funciona como se fosse uma vitrola. Vocês sabem o que é vitrola? Deixa eu ver Pergunta para o teu pai, ou olha no WhatsApp. Ou olha no WhatsApp não, pergunta no Gemini ou olha no Google, tá? A vitrola é um dispositivo no qual você colocava um CD, um disco, e ele tinha tipo uma agulhazinha que fazia a leitura e tocava o som ali, tá? Ele funciona praticamente da mesma forma. A diferença é que é um CDzinho no qual a gente faz a gravação desse conteúdo, e existe uma agulhinha sensível, ultrassensível, no qual ela faz a leitura. Então, quando você pega o HD, você vai ouvir o disco rodando e vai ouvir a agulha fazendo barulho. Então, ela está fazendo a leitura dos dados ali, tá? Então, durante muito tempo foi usado esse procedimento no qual eles viram, né? Até o Windows 7 foi perfeito com HD. Tá bom? Depois disso já ficou muito mais difícil poder rodar os sistemas operacionais, tá bom? O HD chegou aqui em meados de 2012, provavelmente, tá? Eles chegaram em dispositivos que foram um pouquinho menores, tá? Que são dispositivos parecidos com o M2, mas têm outros nomes, pois eles são muito antigos. Então, o SSD chegou primeiro de 32, chegou a 16 GB, e se não me engano, tinha até o de 64 pequeno na época. Tá? Muita gente não conhecia, tanto que até hoje muita gente não conhece. Hoje a gente indica muito porque faz muita diferença. Tá? Depois disso vieram os SSD SATAs. Tá? O SSD SATA nada mais é que esse componente aqui. Ó. Tá vendo? Aqui. Tá? Esse aqui é um dispositivo de SSD SATA. Ele é como se fosse um HD. Ó. Porém, entretanto, todavia, ele já tem um dispositivo totalmente sólido aqui dentro, tá? Eu vou verificar, ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Isso aqui é ruim de abrir, tá? E também aqui dentro, essa caixinha, é só para enganação mesmo, porque ele é bem pequenininho. Eu acho que eu não vou conseguir abrir aqui. Sem unha, meu irmão. Sem unha é foda. Deixa eu ver se eu abro. Cara, tá duro isso aqui, hein? Vou tentar abrir por aqui. Opa, por aqui eu acho que vai dar. Aí deu. Pronto. Retirei, tá? Esse aqui é um SSD. Deixa eu ver. Deixa eu me encontrar aqui para poder mostrar. Peraí, caiu aqui. Ó, esse aqui é um dispositivo SSD, tá? Ó, olha o tamanhozinho dele. Aqui. Ele não vai focar, velho. Deixa eu ver se ele foca com essa mão. Cara, ele não vai focar, acredita? Não foca de... Aí, ó. Ó, tá. Esse dispositivo aqui, tá? Ele tem entrada SATA, que é essa daqui, que são dos HDs antigos, mas ele é totalmente sólido. Então,
esse dispositivo aqui foi um dos primeiros a serem lançados assim, em grande quantidade para o SATA. Tá? Então, aqui a gente tem parecido muito com o pendrive, tá? A gente tem núcleos de armazenamento aqui, que são 4, mais 2 do outro lado, tá? Esse SSD aqui é de 240 GB, tá? Então, esse aqui foi o primeiro no qual foi lançado assim em larga escala, em grande quantidade, tá? Depois dele, os computadores começaram a vir com uma entrada M2, tá? Só que uma entrada M2 SATA, se não me engano, a partir da quinta, sexta e sétima geração em diante, tá? E os SATAs, diferente dos NVMe's, eles são dessa forma aqui, tá? Esse aqui é o padrão, você vai pegar menor, vai pegar maior, enfim, é esse dispositivo aqui, tá bom? E qual é a diferença dele para um NVMe? São as entradas, ó. Se você olhar, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ele tem 2 furinhos, tá vendo? Ele tem esse primeiro e esse segundo aqui. São 2 furinhos. Esse aqui é o SATA, tá? Esse aqui é o NVMe SATA. Ele vai até 6 GB. Isso aqui é mentira, tá? Não chega a tudo isso, não. Mas ele já tem uma quantidade de velocidade boa. Se eu não me engano, ele chega a... Se eu não me engano, ele chega a quase 1 GB por segundo de material reposto, tá? Isso vai depender muito da geração dele. Se não me engano, a gente tem 4, 5 gerações. Eu não sou muito ligado nisso, mas a gente já tem bastante geração do SATA. E a diferença dele é as 2 entradas, tá? Vindo já depois do SATA, a gente começou a ter a entrada dos NVMe's. É a mesma coisa, é um M2, parecido com o SATA, porém ele tem mais velocidade e ele é melhor do que um SATA comum, tá bom? Que é esse aqui. Esse aqui já é o SSD M2 NVMe. É outra tecnologia já, mas tá vendo? Ó, ele só tem uma entrada. Enquanto o SATA ele tem 2 entradas aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Ó? Enquanto um tem 2 entradas, ó, o outro só tem uma, tá? O que só tem uma é o NVMe, que é esse aqui. Ó, a minha camisa aqui ficou mais fácil de ver. Tá vendo a diferença? Tá? É o NVMe, tá? O NVMe também é geracional. Por exemplo, esse meu computador aqui, o NVMe dele chega a quase 1 GB, 1 GB e meio de material, que ele pode transferir ali por segundo, tá? Então vai depender muito da geração do SSD, tá bom? Se ele é SATA, se ele é NVMe, se ele não tem entrada para NVMe, ele vai funcionar com SATA. Se ele tem entrada para o SATA, ele tem entrada para os dois aqui. Os dois cabem no mesmo lugar, tá? A diferença é que um vai funcionar a maioria das vezes e o outro não. Você tem que saber e ver as especificações do computador para verificar se ele funciona. Tá? Alguns computadores funcionam os dois? Funcionam. Mas, por exemplo, aquele Samsung ali já não funciona os dois. Ele funciona somente o SATA. Tá? Isso vem pré-definido quando o computador é feito. Tá bom? Então é isso. Só queria que vocês entendessem, tá? As gerações que a gente tem o seu SATA, a gente tem o NVMe SATA e a gente também tem o M2 SATA e a gente tem o M2 também NVMe. Tá? E as velocidades vão mudar a cada um, né? Sendo geracional e verificando qual é o sistema, qual é o SSD, ela vai mudar bastante de um para o outro. Bom, por exemplo, esse meu aqui, deixa eu só ver qual é a geração dele, vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse meu aqui é de geração número 2. Então ele chega até, se não me engano, 1 GB e alguma coisinha por segundo, tá bom? Então, verificando, tem o HD, mostrei o SATA, mostrei o M2 SATA, mostrei o NVMe. Espero que vocês tenham entendido. Isso é o que a gente mais pega lá na loja. Então, quando eu virar para vocês e falarem, olha, preciso de um M2 SATA, você já sabe qual é. É o que tem 2 negocinhos. Aqui na minha camisa, mais fácil. Eu quero o M2 NVMe, só tem um, tá? Eu quero o SSD SATA sem ser M2, eu já tenho também. E assim por diante. É importante que vocês saibam disso, para vocês não ficarem perdidos e entender tudo que a gente está falando. Beleza? Fechou? Então, mais uma aulinha aí, é importante vocês escreverem isso, porque fica mais fácil para entender depois. E até a próxima.